Quando a gente fala de autoestima feminina, não estamos falando só de se sentir bonita, estamos falando de se reconhecer, de olhar no espelho e enxergar a mulher inteira que existe ali, com história, forças, marcas e sonhos. Autoestima não nasce de um produto, nasce de um processo, de um cuidado que vai por dentro antes de aparecer por fora. E na verdade é que muitas mulheres passam anos acreditando que precisam se encaixar num padrão, quando o real elas precisam é se reencontrar com a própria identidade. Beleza não é moldura, é expressão. É quando o rosto finalmente combina com a nossa alma. Por isso o tema de hoje importa tanto, porque a autoestima não transforma só a forma como a mulher se vê, transforma a forma como ela vive. Decide, ama, se posiciona, ocupa espaço no mundo. E quando alguém consegue enxergar isso, né, nossa beleza antes mesmo da gente, isso muda tudo. Hoje a gente vai conversar justamente sobre isso, sobre o poder de se olhar com verdade, recuperar algo que tantas vezes a vida tenta roubar da gente. O brilho, a coragem, a presença. É sobre mulheres que se levantam quando voltam a se ver. É sobre profissionais que têm aquela sensibilidade de revelar essa beleza que já existia, mas antes estava escondida. Vamos mergulhar juntas nesse tema que toca a alma, muda a postura, que devolve o que é nosso por direito, a nossa autoestima. Olá, mulherada! Bem-vindas a mais um episódio do nosso Mulherada Simplifica. Hoje a gente vai bater um papo super especial sobre autoestima, mas antes da gente falar o que a gente vai conversar aqui hoje, já segue a gente lá no Instagram, segue a gente no YouTube também, ative o sininho, para acompanhar tudo que a gente tem colocado, todos os nossos bate-papos, todas as nossas conversas. Hoje eu tô com uma mulher aqui super especial, a Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. A Obrigada. Jéssica, ela é lash design, ela atua com mulheres, ela atua com essa autoestima feminina. É isso, Sim, Jéssica? isso mesmo. Jéssica, como que surgiu essa vontade de você trabalhar com mulheres? Então, na verdade, a minha história, ela é bem bacana, porque eu sentia dentro de mim que em algum momento eu precisava usar um jaleco branco. E aí eu não sabia por qual motivo. E aí uma conversa que eu tive com meu pai, eu falei assim, pai, eu quero, na minha vida profissional, eu quero usar um jaleco branco. Meu pai, como assim? Você quer ser médica, enfermeira? Eu falei, eu acho que eu vou ser enfermeira. E aí ele falou assim, minha filha, enfermagem é dom. É algo que a pessoa já nasce assim, não, vou ser enfermeira e vou me dedicar. Eu falei, eu acho que eu quero ser enfermeira, porque eu quero usar um jaleco branco. E aí ele falou pra mim assim, então faz o seguinte, vamos fazer um teste. Entra no YouTube, começa a ver assim, os vídeos e umas fotos de pessoas acidentadas, pessoas que sofreram algum trauma. E aí eu falei, tá bom, vou ver. Quando eu entrei, realmente eu vi que eu não tinha dom nenhum Isso pra não é enfermagem. pra mim, porque a Não era pra mim. enfermagem é o dom Eu mesmo. comecei a passar mal, eu falei, gente, não é esse jaleco branco que eu quero vestir. Mas tem outros. Pô, tinha outras opções. E aí eu fiquei assim, naquela dinâmica e tudo mais. E aí eu decidi entrar para a área da beleza, porque eu já fazia minha sobrancelha, já cuidava da sobrancelha do pessoal da minha casa. E aí, quando eu decidi entrar para o curso de design de sobrancelha, que foi o meu início, o que a professora pediu? Um Um jaleco jaleco branco. branco, aí se E realiza. aí É eu falei, isso. é isso. Na verdade, eu queria cuidar de pessoas, Sim. né? Queria trazer essa questão da autoestima, trazer um benefício para uma pessoa, mas não era pela parte da saúde, era assim pela parte da autoestima. E foi onde eu me encontrei dentro do meu jaleco branco e elevando a autoestima de pessoas. Ai, que legal. E assim, a gente imagina, né, o que você falou, usar o jaleco branco não necessariamente é essa assistência, né? Exato, Porque é um cuidado também, né? Só que é aquele exato. cuidado externo ali que toda Isso, mulher ama, né? é verdade. Você falou que você já cuidava de sobrancelha, da sua família. Como que era pra você esse processo de autoestima? Você sempre teve, sempre gostou de se arrumar, dessa parte? A autoestima pra você em algum momento foi uma questão ou não? Então, eu confesso até pra você que eu não sou extremamente vaidosa. Eu sou Uhum. muito básica e claro que assim, hoje em dia com todas as técnicas e benefícios dentro da área da beleza, a gente não precisa passar tantas horas ali. Por isso que o meu trabalho traz essa questão para as mulheres. Porque as mulheres, quando chegam no meu estúdio, elas saem com cílios prontos, sobrancelha pronta, micropigmentação labial. São makes, né, permanentes, Aham. que a pessoa não precisa ficar ali no dia a dia
gastando tempo. Eu sou muito básica com maquiagem. Eu já uso cílios, tenho micropigmentação na boca, na sobrancelha. Então, passa um corretivo, tá ok. Pronta. Então, assim, quando eu comecei a ser curiosa, a mexer a sobrancelha, justamente porque eu queria mudar em mim alguma coisa que eu não gostava. Eu não tinha sobrancelha, minha sobrancelha era muito fina. Eu não gostava da minha sobrancelha, então eu fazia muito ela com lápis, antes de fazer a micropigmentação. E assim, eu tô aqui namorando a sobrancelha dela, gente. Porque é muito natural. Então, aí, quando eu fiz a micropigmentação, a minha autoestima levou num nível, e eu não trabalhava com a técnica ainda, não trabalhava. Mas quando eu fiz a micropigmentação em mim, foi algo que mudou a minha vida. Eu lembro que na época que eu fiz, deve ter mais de 10 anos, né? Era super caro, era um procedimento que era super caro. E eu paguei esse procedimento, na época eu ganhava um salário mínimo, paguei esse procedimento e eu juro, falo até hoje, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Porque mudou o meu rosto, eu poupei tempos de minutos e até mesmo horas no espelho para montar uma sobrancelha que eu não tinha. Porque assim, pelo que a gente vê, assim, né, da estética, né, as mulheres teve uma época que tinham muita sobrancelha e depois foram tirando, eu tenho, né, amigas, foram tirando, em algum momento ali foi ficando sem, e aí as pessoas, mexe muito com a autoestima da pessoa, né? Mexe. Você mexe com um negocinho ali, depois não fica bom e tal. Exatamente. E até mesmo por conta desses processos de tempo que tudo é uma moda, né? Hoje eu vivo isso e muitas clientes chegam pra mim com autoestima super baixa. Por quê? Muitas das clientes eram daquele tempo antigo que a sobrancelha bonita era a sobrancelha fina. Sim. E hoje elas me procuram porque elas querem uma sobrancelha mais grossa. Só que em muitos casos, infelizmente, a gente não consegue restaurar essa sobrancelha naturalmente, só com técnica de micropigmentação. Mas aí quando a gente aplica uma técnica juntamente com o visagismo de olhar para a cliente e falar, olha, você precisa fazer essa técnica, não vai chegar uma sobrancelha natural, mas a gente consegue trazer uma técnica, uma sobrancelha bem bonita. E aí quando ela vê aquele resultado, ela fala, nossa. E às vezes a pessoa chega ali também com uma coisa na cabeça, né, com uma ideia, e aí, assim, tem uma profissional ali, alguém que vai orientar e falar, olha, vamos fazer assim, né, olha, eu acho que assim fica melhor. Tem muito isso, assim, elas chegam... Tem muito isso, e eu digo que eu não trabalho só com técnica. Se for só com técnica, a gente faz o que tem que ser feito, né, bem feito e acabou. Eu trabalho justamente com a cliente, eu falo assim, olha, quando a cliente me procura querendo fazer uma sobrancelha ou um cílios, eu falo, olha, eu trabalho dentro daquilo que você já tem. Eu não monto uma sobrancelha para ela, entendeu? Eu não dou um outro formato de cílios para ela. Eu trabalho dentro daquilo que ela já tem, melhorando, né? Porque muitas das vezes as pessoas chegam, eu quero uma sobrancelha bem arqueada. Ou quero a sobrancelha da outra. Eu vi nessa revista aqui. Eu acho linda aquela sobrancelha bem arqueada. Às vezes eu fico assim, ai gente, como é que eu faço aqui para um negócio... A gente quer o outro, a gente sempre acha também que tem muito disso também, né? Tem muito disso, gente. Cliente chega lá com o celular com uma foto da artista que tem botox, que fez uma foto numa luz maravilhosa, que fez um carão, eu quero essa sobrancelha. E às vezes vai ter também o Photoshop ali. Tem muita diferença ali da foto, né, do que editam ali pro real, né? Com certeza, com certeza. Hoje em dia, no nosso ramo, as pessoas vendem muito foto. Isso já foi até declarado em muitos lugares, que eu vendo a foto. Porque a pessoa olha a foto, não, eu quero esse procedimento. Só que a gente precisa entender que cada pessoa tem um rosto, cada pessoa tem uma aparência diferente, então a gente precisa melhorar o que ela já tem. Não trazer uma nova sobrancelha, montar uma nova sobrancelha pra ela. Porque você olha na rua, todo mundo tá com a mesma sobrancelha. Tudo igual, né? Tudo igual. E aí as clientes até chegam lá no estúdio e falam assim, nossa, eu quero, mas eu não quero dessa forma, porque já fica com trauma, porque já vê todo mundo com a mesma sobrancelha, bem marcada, bem escura. E cada um tem uma estética, e cada né? Uma tem uma estética. É o que você falou, cada uma tem um formato de rosto, né? Às vezes o arqueado não vai ficar tão bom. Isso aí. Jéssica, em que momento você sentiu, assim, que o que você fazia, né? Claro que é a parte da estética, tem toda uma técnica, mas que você entendeu, assim, que o meu trabalho muda vidas. Olha, parece que minha ficha caiu, né? Quando eu comecei a conquistar uma clientela. E aí eu vi aquelas mulheres, eu quero um agendamento com a Jéssica. E a Jéssica não tá disponível, pode ser... Não, eu só quero fazer com a Jéssica. Da cliente deitar na minha maca, abrir os olhos, olhar no espelho e falar, nossa, que trabalho incrível, eu tô apaixonada. E aí eu comecei a entender que não era só
a beleza externa, né? Envolvia muita coisa. A pessoa se reencontrar novamente. Muitas mães, né, porque passa pelo período de adaptação, primeiro filho, aquela coisa, aquela loucura, e às vezes se perde um pouco na beleza, quem ela é como mulher. Chega lá no estúdio, sai renovada e fala, nossa, quanto tempo que eu não me via dessa forma, quanto tempo que eu não me vejo assim. Então eu falei, caramba, não é só sobre embelezamento. Não é sobre fazer uma sobrancelha, não é sobre colocar um cílio, né? Não é sobre a estética ali, né? Vai muito além disso, né? É sobre mudar algo dentro delas, que muitas das vezes parecia que estava adormecido, que, não, deixa isso pra lá, esse tempo de vaidade. E elas geralmente falam, assim, o que assim, deita na maca, porque, assim, normalmente mulher a gente tá ali, né? Ou é uma pessoa que a gente tá, que faz a nossa unha. Sim. Vira essa pessoa de confiança ali? Acaba virando. Eu digo que é mais fácil uma cliente virar sua amiga do que uma amiga virar sua cliente, né? E isso é muito fato. Eu adoro os meus clientes, assim, eu sinto que eu passo uma segurança para elas, não só como profissional, mas também como pessoa. E eles sempre têm uma troca, né? E aí, por isso que eu digo que não é só sobre beleza, porque às vezes a pessoa tá deitada ali, ela só precisa de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Às vezes não passou um dia bom, mas deita ali na maca só pra poder, sabe, esparecer. E aí é um conjunto. Sai ali bem emocionalmente, sai ali bem externamente com a beleza. Porque às vezes a pessoa chega assim, exausta, né? Eu só preciso do meu momento. Do meu momento. De um cuidado, assim, um afago, né? Tem muitas clientes que são mães que falam, agora é o meu momento, eu vou deitar, Jéssica, eu vou tirar o meu cochilo e eu vou... E elas dormem? Dormem. É o sono da beleza. Eu já faço essa dinâmica, né? No início, cliente deitava, eu já trocava uma ideia, conversava. Mas aí eu falei, eu posso melhorar. Porque às vezes a pessoa ela quer realmente estar ali, relaxar, não quer tanto conversar, então eu já adquiri já uma maneira, né? Deito na minha maca e falo, olha, agora você pode fechar os olhos e relaxar. Tipo assim, ó. Que delícia! Fica tranquila. Então, no meu estúdio, ar-condicionado, ambiente, eu sempre boto um louvorzinho de fundo, aquele ambiente bem tranquilo. Então, as minhas clientes sempre falam, Jéssica, eu amo vir pra cá. Deitar, ouvir esse louvor no ar-condicionado, perfeito. E ainda tira uma soneca e ainda acordo linda. Acordo linda. Gente, esse é um combo perfeito. É um combo perfeito. Né? Dormiu ali, acordou. Tá linda. E assim, o cílio, pra colocar o cílio precisa também, óbvio, né? Tá de olho fechado, né? Isso, tem todo o isolamento dos cílios inferiores, né? A gente faz esse isolamento. E aí ela fecha o olho ali e relaxa. São ali 40, 1h20, né, de procedimento no máximo. E ela sai linda, maravilhosa, tem o cochilo dela. E quais são os serviços que você oferece lá no seu estúdio? Olha, no meu estúdio a gente tem toda a parte do embelezamento facial, né? Eu sou formada em estética, fiz estética, mas eu optei em trabalhar só com essa parte da questão do embelezamento que eu acho que é mais válido pra mim. A gente trabalha com limpeza de pele, colocação de cílios, design de sobrancelha, micropigmentação labial na sobrancelha, toda essa parte do embelezamento mesmo do rosto. Essa questão do lábio, também tem muitas pessoas que vão para neutralizar. Como é que funciona esse processo? O lábio é uma das técnicas que eu faço lá no estúdio, os procedimentos que eu faço lá no estúdio, que mais me traz um retorno da pessoa olhar e ver felicidade. Porque a neutralização do lábio é quando a pessoa tem um lábio mais arroxeado, né? Quando a pessoa às vezes é fumante e ela deixa de ser fumante, aí ela fica com aqueles lábios mais roxos. Ainda fica? Ainda fica. E aí quando a gente faz a neutralização e a gente traz aquele lábio mais rosadinho, cor de tom de lábios saudáveis, ela olha no espelho e fala, meu Deus, meu lábio tá lindo. E aí volta aquela autoestima que não tinha. E eu acho que tem que ter uma sensibilidade. Como é que você lida, assim, com essa parte? Porque, assim, por exemplo, às vezes você vai ver que a pessoa é fumante, né? E é uma questão dela. Como que você aborda isso sem, sei lá, às vezes ser invasiva, né? A gente tem que ter muita cautela e muito cuidado para explicar todo o procedimento. Quando o cliente ele me procura, eu já faço meio que uma entrevista pelo WhatsApp pra gente ir, né, explicando como que funciona o procedimento.
no caso do fumante, porque se ele fizer a neutralização e ele continuar com a prática de fumar, é praticamente um trabalho que é em vão, né? Ah, porque Então volta, a gente né? faz essa pergunta: você é fumante? Geralmente a gente pede a foto. Você pode me mandar uma foto pra gente avaliar? Com a foto eu já percebo se o caso é de fumante ou se é da melanina da pessoa. Ah, é fumante. Olha, vou explicar para você como funciona o procedimento, a neutralização, vai neutralizar os lábios, mas com a prática de você continuar fumando, esse resultado ele não vai ser tão eficaz, né? Por conta da nicotina, ela vai permanecer no lábio. A pessoa, não, eu tenho ciência. Aí ou escolhe fazer e tendo a ciência, ou falar realmente, então para mim não flui, porque eu fumo, então não vai acontecer, né? E aí, semana passada realmente teve uma pessoa que me procurou e ela era fumante, mas ela falou pra mim assim: Jéssica, eu estou deixando de fumar. E eu queria muito fazer esse procedimento para mais me incentivar. Eu falei, então vamos embora. E aí nós fizemos a neutralização de um lábio bem roxado, que ficou lindo por sinal. Legal. E eu acredito que aquilo ali deu um gás pra pessoa falar assim, não, realmente. É isso que eu acho. Às vezes dá um empurrão, né, na Isso. pessoa. Fala assim, poxa, eu fiz isso. Olha como é que a pessoa se vê de novo, né? Vê o resultado. Fala assim, não, minha boca não era dessa forma. Agora, como ficou? Então, o cigarro não me traz realmente benefício. Não te traz o benefício. E eu acho que pra pessoa até vai ter tem algumas questões, né, que a pessoa se sente um pouco insegura, né? Assim, às vezes a pessoa tem um cuidado que ela vai fazer, né, rotineiro ali, vai se sentir bem. Mas às vezes ela vai ter alguma questão, por exemplo, uma falha na sobrancelha. Eu tenho uma falha aqui, não me incomoda, mas às vezes vai ter pessoas que vai ter uma coisa, vai ter alguma coisa no lábio que incomoda, né? Sim, geralmente as pessoas procuram justamente por, tem uma falha aqui que ela me incomoda, ou então uma parte do lábio que às vezes tem uma simetria diferente, que a gente consegue fazer essa correção com a micropigmentação. Que legal. E aí eu gosto dessa área da beleza por conta disso. É porque você pode trazer alguns benefícios, né, para pessoas, para elas se reencontrarem, porque uma falha no lábio, às vezes a pessoa tem uma cicatriz, a minha irmã mesma, ela tem uma cicatriz no lábio, quando ela caiu pequena, e aí com a micropigmentação eu consegui fazer o desenho do arco do cupido dos lábios dela, que ficou bem bacana. Então assim, pra ela foi perfeito. Perfeito, né? Porque às vezes não é uma questão só de estética, não é só, eu vou lá, vou me sentir bonita. É a pessoa se reencontrar. Se reencontrar, verdadeiramente. E aí a pergunta que não quer calar, você usa o jaleco branco? Hoje eu não uso mais o jaleco branco, porque muitas coisas mudaram, né? Antigamente, assim, era uma sensação usar o jaleco branco. Hoje eu uso uma roupa mais formal, né? No estúdio, meu jaleco hoje é preto, por incrível que pareça. Ela mudou agora do branco pro preto. É porque como eu trabalho com a micropigmentação, né? Então tem os pigmentos, então assim, o branco era um caos, verdadeiramente, praticamente, quase todo mês tinha que ter um jaleco branco. Mas não deixou de cuidar das pessoas, não né? De cuidar das pessoas. Hoje você também é instrutora, né? Sou. Me conta um pouquinho sobre isso. Como que foi, assim, você passar de atender para poder você ensinar? Porque é diferente, né? É diferente. Então, eu fiz muito cursos, investi muito na minha carreira profissional. E muitos cursos que eu ia fazer, eu via falhas de instrutores, né? Sim. E eu falava, nossa, eu poderia melhorar nessa questão, poderia ser diferente. O curso tem toda uma estrutura legal, mas, poxa, se fizesse dessa forma, abordasse dessa forma, explicasse, sabe? E aí eu fiquei, por que não eu passar aquilo que eu aprendi, né? Depois de mais de 10 anos, mais de 9 anos na área, eu falei, eu acho que eu tô pronta para ensinar outras mulheres. Porque, assim, eu saí do CLT, investi na minha vida profissional e hoje a minha vida é completamente diferente. E como é que foi isso, sair do CLT para mergulhar nisso? Foi assim, o medo me paralisou por muito tempo, mas quando esse medo passou, parece que foi a melhor coisa da minha vida, a melhor coisa que eu fiz Por que na minha vida. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Mas Deus sabe, tudo é no tempo de Deus. O que aconteceu? Eu trabalhava como CLT,
passava muito nervoso, aquelas questões de aonde eu trabalhava eu não tinha crescimento para outras áreas, então era aquilo ali e acabou. Eu falei, gente, não é isso que eu quero para mim. Não tenho para onde ir. E aí eu estava nesse momento Muito perdida limitada, também, né? e estava perdida. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu sabia que eu queria usar o jaleco branco, mas também não sabia o que eu queria fazer da minha vida. E aí eu tive a oportunidade de ir para um salão de beleza, trabalhar como recepcionista. Para mim foi o início de tudo, trabalhar como recepcionista. E um belo dia, a pessoa que trabalhava como designer de sobrancelha, ela faltou. A agenda estava cheia, ela faltou, e eu falei, meu Deus, e agora? Eu como recepcionista, o que eu vou fazer? E aí a dona do salão falou assim, olha, você vai atender, porque eu sei que você mexe com sobrancelha, porque você tem essa... Então você vai fazer essa agenda. E eu falei, eu? Como assim? Mas também não recuei, não. Vambora. Fui lá e fiz. E aí foi onde eu entrei pra me profissionalizar, fiz os cursos, trabalhando lá ainda como recepcionista. E aí depois eu tive a oportunidade de passar para minha área. Fiquei um bom tempo nesse salão, né? Atuando ali, peguei uma boa experiência como profissional. E aí, por incrível que pareça, como para muita gente a pandemia foi portas fechadas, né? Para mim foi um início, foi um recomeço na minha vida profissional. Foi aonde eu decidi abrir um estúdio, decidi empreender eu mesma, porque lá eu ia, trabalhava, ganhava a minha comissão e tudo ok. Agora não, agora eu iria empreender. Então, é um desafio, é um né? desafio muito grande. Em meio à pandemia, né, me surgiu a oportunidade de uma cliente, Jéssica, por que você não... Atendendo a domicílio. Jéssica, por que você não faz, não abre o teu estúdio, você não faz... Eu não tenho potencial para isso. Eu não... Aquele medo, né? Não vai acontecer. Para mim não vai dar isso. Em meio à pandemia, não vai sim. Aí ela tinha uma sala comercial e ela falou para mim assim, vá lá na minha sala. Assim, só pra você ver, de repente. E aí, você quando curte, olha, você né? gosta. Quando eu cheguei na sala, eu falei, o meu lugar é aqui. Eu quero isso aqui. Eu lembro que eu fui com meu pai, e meu pai falou assim, tá, tipo, pensando, sonhando alto, né? Vambora, né? Falei, não, eu quero. E aí ela fez uma proposta pra mim muito bacana, porque tava na pandemia, muito bacana. E ali eu montei todo o meu estúdio. E foi bom pra você, foi bom pra ela? Foi bom pra mim, foi bom pra ela. E aí, quando eu ia inaugurar tudo perfeito, tudo da maneira que eu sempre nem sonhei, vou dizer bem sincero pra você. Mas não foi como eu sonhei, não, porque foi melhor. Eu não sonhava aquilo pra mim. E aí, quando vamos inaugurar, gente, assim, na medida do possível, né? Lockdown em Niterói. Meu Deus, fecha e aí as coisas da pandemia vão... Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Querendo empreender em meio à pandemia? E aí ela foi muito gente boa, Jéssica, fica tranquila, porque quando você começar a atender, a gente começa a rolar esse contrato, fica tranquila, você tem o tempo que você precisar. E aí eu vi o cuidado de Deus na minha vida, empreendi, e eu digo hoje para as minhas clientes e as minhas alunas, toda vez que elas vêm para fazer o curso, eu falo, olha, empreender foi a maior loucura boa da minha vida. E eu digo para qualquer um que conversa comigo hoje, se acabou todo o ramo da beleza, ninguém mais faz sobrancelha, ninguém mais faz cílio, eu juro pra você que eu vou empreender em qualquer outra coisa, mas pro CLT... vai se desafiar, né? Eu não volto mais. Gente, mas eu acho muito difícil, né? Porque mulher... na pandemia, o mundo na pandemia, e tinha mulher fazendo sobrancelha, Não, eu digo... A gente faz. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Porque também teve a questão também das mulheres estarem só trancadas dentro de casa. Exatamente. Tem toda uma questão emocional, né? Foi. Pra gente fazer essas coisas. Como mulher, a gente sabe, né? Fazer um cabelo, fazer a unha, fazer uma sobrancelha. A gente traz pra gente, olha o rosto e fala... Meu Deus, eu tô outra pessoa. É verdade, né? Eu tive muita cliente. Foi aí que eu vi que eu tinha potencial, porque quando parou tudo, né? Eu fiquei sem atender no salão. E eu fiquei em casa, eu falei, parada, eu falei, meu Deus, e agora? Só que minhas clientes começaram a achar meu número, começaram a me mandar mensagem, Jéssica, vem na minha casa, vem na minha casa. E eu, como assim, gente? E aí comecei a fazer muita cliente, eu falei, eu vi o potencial que eu poderia gerar, né, financeiramente, e eu falei, não, eu tenho potencial para empreender, e foi aí que eu me achei. Você acha que é isso? Você pensa em algo para o seu futuro? Você acha que você ainda pode mais? O que você ainda tem de plano aí? Então, nas questões de ser instrutora, né,
eu gosto muito de transformar a vida de mulheres. Uhum. Assim como eu passei as minhas dificuldades na minha adolescência, eu trabalho muito nova, né? Uhum. Desde muito nova. Assim como eu passei as minhas dificuldades na minha adolescência, as dificuldades, eu queria que as mulheres pudessem experimentar disso, de ter essa liberdade financeira, de ter essa liberdade geográfica, de tempo, de horários, de tudo. E aí eu falei, eu preciso que essas mulheres vivam isso que eu vivo, não só ensinar a técnica ali em cima, mas dar uma oportunidade para elas verem de uma outra forma. Sim. E futuramente eu tenho muita vontade de ser só instrutora, sabe? Largar o atendimento, montar uma Sim. equipe bem bacana. Você gostou dessa parte de Sim, ensinar? gostei dessa parte de ensinar. É complicado, porque a gente tem que lidar com pessoas que não têm o dom da coisa, né? Às vezes falar, olha, então. Mas graças a Deus, assim, todas as meninas que passaram no meu estúdio, que foram formadas, algumas com mais dificuldades, outras com, assim, facilidade muito boa, mas todas elas, não cheguei a ponto de dizer pra nenhuma, olha, você não tem o dom para os cílios ou para a sobrancelha, né? Mas aí eu tenho vontade, sim, de formar pessoas para que elas possam ter essa autonomia, para que elas possam ter essa liberdade, para que elas possam viver o extraordinário, porque eu realizei muitos sonhos através da minha vida profissional. Ai, que legal. Aí, Jéssica, só uma dúvida. Você até falou da questão do dom. Tem que ter dom mesmo ou é algo que com o tempo a gente consegue aprender? Olha, eu digo que assim, o dom traz um benefício maior, né? Traz uma facilidade maior, mas se a pessoa, ela perseverar, for insistente com a técnica, consegue sim. Consegue, né? Consegue, porque eu vou dizer pra vocês, eu não fiz curso de cílios no início. Eu olhava no YouTube e eu não tinha zero habilidade, zero dom. Eu falava, gente, parece muito fácil, mas eu quero fazer. Na hora era totalmente diferente, mas eu fiquei ali persistindo, fazendo, errando. Até conseguir chegar aonde eu cheguei. Minha irmã hoje, essa semana mesmo, me mandou uma mensagem. Eu fui a primeira modelo, a primeira cobaia. Eu levei 4 horas e um olho, você fazendo um olho em mim. Eu falei, cara, e agora? É 40 minutos que eu faço os cílios dela. 40 minutos. Gente, 40 minutos e um soninho. É verdade. Aí ela falou, eu falei, valeu a pena essas 4 horas que você me cedeu de um olho. Porque agora, né? Agora é 40 minutos. Mas é isso, eu falo para as alunas, meninas, é treino. Aprendeu a técnica, aprendeu o teórico, que não é complicado? Treino e perseverança, porque o início de tudo é difícil. Eu já pensei em desistir várias vezes. Eu já fiz cílios ali de clientes, eu fazia chorando. Porque eu sou muito perfeccionista e eu me cobro muito. E eu olhava e falava, não tá legal. E eu chorava fazendo aqueles cílios ali antes de abrir o olho dela. Que a pessoa tava com o olho fechado, né? Eu secava meus olhos, me restaurava ali, né? Quando a cliente abriu o olho, nossa, eu tô linda, eu amei. Eu falava, gente, tá muito ruim, tá horrível. Mas vamos embora, a próxima vai ser melhor. Isso aí foi. E assim, a cliente também ajuda, né? Porque quando ela olha e fala, nossa, tá bom, eu tô feliz, né? Que eu falo, nossa, não pode ter ficado tão bom quanto eu queria, mas tá... Exatamente. Mas eu tô no caminho, né? Tá no caminho, exatamente. Até hoje eu me cobro bastante. Hoje eu olho para alguns cílios que eu faço e falo, cara, podia ter melhorado ali. Mas a gente vai... Faltava... E a cliente, nossa, Jéssica, que coisa linda, eu tô apaixonada, muito obrigada, você... E eu falo, caraca, sou eu, gente, eu me cobro demais. Jéssica, e pra gente finalizar, dá um recadinho pras mulheres que estão com a autoestima baixa, que perderam ali aquela sua essência. O que você diria pra essas mulheres? Antes de fechar, eu queria só fazer uma pergunta. Sim. Como resultado até de todo esse trabalho, de tudo que você conquistou, as viagens que você está fazendo lá pra Disney. Olha! Viagens pra Disney, gente. Então, graças a Deus e a esse dom, né, que o Senhor me deu, realmente eu tive a oportunidade de realizar muitos sonhos. Eu amo os Estados Unidos, né? Eu amo. A primeira oportunidade que eu tive de ir pra lá, eu fui, me apaixonei mais ainda. Era um sonho de criança. E eu só pude realizar esse sonho através da minha profissão. Eu acho que como CLT teria muito mais dificuldade, Sim. né? É um caminho, é um chão. É isso aí. E aí as minhas clientes falam assim, nossa, mas todo ano você vai pra Disney? Você não tem outro destino não? Você vai? Eu falo, gente, eu sou apaixonada pela Disney. É o que eu quero, era o meu sonho. E isso aí. E aí eu falo pras minhas alunas, não é querendo, eu vou vender um curso dizendo que ela vai aprender cílios e ela vai ganhar muito dinheiro e ela vai pra Disney. Não.
eu digo para as minhas alunas assim, ó, foca, porque através do meu foco, da minha Sim. persistência, eu consigo realizar sonhos, né? Então, assim, eu sempre tenho a oportunidade de viajar graças ao quê? A liberdade da agenda, de poder fechar a minha agenda, de poder... Agora é o meu momento. Agora é o eu meu vou fechar os momento. olhos aqui. Exatamente. Mês passado, eu tirei uma pausa, né? Porque esse ano, final de ano, a gente é punk, né? Aí eu falei, vamos tirar umas férias. Tirei umas férias e eu fui pra onde, né? Fui pra Orlando dar uma volta. Fui Orlando dar uma volta, Fui Orlando gente. dar uma volta. E aí eu chego lá e eu fico pensando assim, sempre muito grata a Deus Sim. por tudo, toda a minha trajetória para chegar onde eu cheguei. Eu sempre falo para as minhas alunas, foco, perseverança, persistência. Não desistir, né? Não desistir, porque eu quero que vocês vivam isso. Eu quero mostrar para vocês, provar para vocês que é possível viver isso, né? Através da minha vida profissional, através do ensinamento que eu passo, elas podem conquistar e também viver esses projetos. Agora, um recadinho pra mulherada que tá aí com essa identidade perdida, que perderam esse propósito. O que você falaria? Então, eu digo o seguinte, você é o seu melhor investimento. Então, assim, nunca se poupe de investir em você, porque muitas das vezes a rotina, ela nos consome, né? Ela rouba aquilo que a gente é, na verdade. Às vezes a gente perde a nossa essência com rotina, casa, filho, marido. E aí a gente precisa realmente investir. Então, assim, investe em você, tira um tempo pra você. Ah, Jéssica, quero fazer um procedimento, investe o procedimento em você, mas é caro, parcela em 10 vezes, sem juros, mas vai, se joga. Porque a gente precisa, né? Quando a gente tá bem com a gente mesmo, tudo flui na nossa vida. Profissional, sentimental, enfim, tudo. Então a gente precisa buscar essa autoestima de dentro, trazer pra fora, porque o restante tudo vai fluir. Então eu sempre digo, você é o seu melhor investimento. Não se poupe de gastar o dinheiro com você. É isso. Jéssica, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. E até o próximo Mulherada Simplifica. Não esquece, curte a gente, compartilha com suas amigas, Instagram, YouTube, ativa o sininho lá. Vambora, até a próxima.